Agora abra sua Bíblia, por gentileza, em 1 João capítulo 5, versículo 13 ao 17. 1 João 5, do 13 ao 17. Vamos dar continuidade aqui à nossa exposição na primeira epístola do apóstolo João. 1 João 5, do 13 ao 17. Diz assim a palavra do nosso Deus, meus irmãos. Estas coisas vos escrevi a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Se alguém vir a seu irmão cometer pecado não para a morte, pedirá e Deus lhe dará vida aos que não pecam para a morte. Há pecado para a morte, e por esse não digo que rogue. Toda injustiça é pecado, e há pecado não para a morte. Amém. O salmista no Salmo 116, ele disse: amo o Senhor porque Ele ouve a minha voz e a minha súplica, e porque se inclinou para mim os seus ouvidos, invocá-lo-ei enquanto eu viver. Esse também foi o texto que o pastor Ivan pregou na manhã de hoje. A oração, meus irmãos, é feita na certeza de que existe um Deus vivo, que ouve e que se inclina para aqueles que por Ele buscam refúgio, e é poderoso também para mudar a nossa realidade. E essa oração respondida gera naquele que ora profundo amor por Deus e compromisso constante também na intercessão. Tiago também ele vai nos enfatizar que é importante nós orarmos sempre com fé, em nada duvidando. E aquele que ora duvidando não recebe aquilo que pede, nem aquele que não persevera na oração, e muito menos aqueles que estão com o coração dividido entre a sua lealdade a Deus e o seu amor pelo mundo e pelos prazeres do mundo. Nós, como cristãos, precisamos ser reconhecidos como pessoas de oração. Lutero disse que assim como o negócio do alfaiate é fazer roupa e o negócio do sapateiro é remendar sapatos, o negócio do cristão é orar. Entretanto, os cristãos precisam orar refletindo os valores celestiais, amor verdadeiro por Deus e um coração submisso à sua vontade. Carson ele disse que até a oração do cristão pode ser uma prova do sucesso da paganização e do mundanismo no coração de um cristão, quando esse não ora segundo a vontade de Deus e o caráter do Senhor. Não adianta você falar que é uma pessoa de oração, se a sua oração não é feita com fé, se a sua oração não ora refletindo esses valores celestiais, esse amor verdadeiro por Deus e um coração submisso à sua vontade. No versículo 13 aqui do nosso texto, João enfatiza o propósito de ter escrito esta epístola. Estas coisas vos escrevi, a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. Nós aprendemos na introdução dessa passagem, irmãos, em primeiro lugar, que a mensagem apostólica escrita deve ser recebida e considerada com autoridade capaz de trazer paz ao nosso coração. Além disso, de que a vida eterna é um presente que gozaremos no futuro, mas que já está garantida no presente, a fim de saberdes que tendes a vida eterna. A vida eterna já é algo que nós nos apossamos agora, já é nossa no momento, nesse presente. E em terceiro lugar, que a vida eterna é para aqueles que creem em o nome do Filho de Deus e somente para esses. Agora, uma coisa é saber que Jesus Cristo é Deus e que nós somos filhos de Deus, mas o que fazer com as nossas necessidades da vida diária, do dia a dia? Como podemos nos relacionar com Deus? Como podemos falar com Deus? Que garantia eu e você, nós temos que Deus de fato nos ouve e também nos atende? Quais as condições estabelecidas em sua palavra
para termos êxito nas nossas orações? Será que a oração é simplesmente uma maneira que nós temos de conseguirmos coisas de Deus? Eu queria afirmar, com base no nosso texto, que a oração do cristão, ela é ouvida por causa do seu relacionamento com Cristo e atendida quando, por meio da fé, estão alinhadas com a vontade de Deus. Queria reafirmar isso. Essa é a ideia central da nossa mensagem. A oração do cristão, ela é ouvida por causa do seu relacionamento com Cristo e atendida quando, por meio da fé, estão alinhadas com a vontade de Deus. O apóstolo João enfatiza algumas verdades a respeito da oração. Eu queria enfatizar elas com vocês. São 6 verdades que nós pegamos aqui. A primeira delas é que a oração deve ser feita por pessoas que creem em Jesus Cristo. João, ele escreve: para vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. Somente aqueles que têm o Filho de Deus têm igualmente o Pai, e somente os da fé que tiveram seus pecados perdoados pelo sangue de Jesus. A gente vê isso em 1 João 1,5. Somente os filhos de Deus é que possuem um advogado junto ao Pai, 1 João 2, 1 e 2. Os que estão sem Cristo, afastados de Deus e sem misericórdia, estão completamente encerrados na incredulidade e na injustiça. E mortos em seus pecados, não podem pensar que Deus ouvirá as suas orações, a não ser que sejam orações de arrependimento e de busca pelo socorro do Salvador. O acesso ao trono da graça é somente pelo novo e vivo caminho feito pelo sangue de Jesus por meio da sua carne. João, então, ele se dirige às pessoas que continuam colocando a sua fé em Jesus. O autor, ele já havia dito anteriormente que um dos mandamentos de Deus é que creiam em o nome do seu Filho. E crer no nome de Jesus é crer na revelação plena do Senhor Jesus. E esse, sem dúvida alguma, é o principal tema da carta e revela o seu propósito. Crer no nome do Senhor Jesus para ter vida eterna. Os crentes, eles têm certeza de que possuem vida eterna por causa da sua fé em Jesus Cristo, demonstrada e comprovada doutrinariamente, moralmente e também socialmente. E João agora, dirigindo-se a esse grupo e somente a ele: eu escrevo a vocês que creem no nome do Filho de Deus. Eu estou escrevendo para vocês, eu estou me dirigindo a vocês. E dirigindo-se a esse grupo, ele garante a eles acesso à presença de Deus por causa da comunhão que possuem com ele por meio de Jesus. Então os crentes precisam orar. Eles precisam entender que possuem esse privilégio diante do Senhor. Sabe qual é a maior riqueza que você tem no mundo? Pode ter certeza, não é a casa que você pagou, está pagando e não sei quantos anos para morar na Asa Norte, no Sudoeste, no Noroeste. Sabe aquele apartamento de 1 milhão que tu vai pagar 2 no final por causa das prestações? Pois é, esse aí não é a tua riqueza, não. A maior riqueza do cristão é saber que tem acesso ao trono do Deus Todo-Poderoso por meio de Jesus Cristo. Irmãos, nós precisamos orar, porque se tem um povo que tem acesso a Deus, o único povo que tem acesso a Deus é a igreja, são os cristãos. Isso é um privilégio, isso é a primeira verdade. A segunda verdade que João destaca é que a oração precisa ser feita com convicção. Olha o versículo 14. Esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa conforme a sua vontade, Ele nos ouve. Esta é a confiança. Não devemos apenas orar, mas devemos ter certezas. João escreve para os crentes tenham certeza. E ele repete várias vezes as palavras saberdes, confiança, sabemos, certos. Os cristãos precisam andar em convicção. A nossa vida precisa ser marcada por fé e por certeza, por convicções. Agora, quais as certezas que Deus me dá na sua palavra a respeito da oração? Queria convidar você a ver algumas certezas na lista que nós vamos falar agora. E ela está longe de ser exaustiva, tá?
A primeira delas é que Ele não nos ouve se há algum pecado que não confessamos em nossa vida. Salmo 66, 18: se eu no coração contemplara a vaidade, o Senhor não me teria ouvido. Marcos 11, 25: e quando estiveres orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que o vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Se você está achando que quando você ora a Deus, e você tem alguma coisa contra o seu irmão, e você é incapaz de perdoá-lo, se você acha que o fato de você estar orando e pedindo perdão a Deus vai fazer com que Deus ouça a sua oração e perdoe o seu pecado, você está muito enganado. Olha que coisa séria. Também 1 Pedro, capítulo 3, versículo 7, maridos, vós igualmente vivei a vida como um do lar com discernimento, e tendo consideração para com a vossa mulher como a parte mais frágil, tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. A oração do cristão podem ser interrompidas quando há pecado no seu coração, na sua vida, que não é confessado. Sério isso, hein? Outra verdade, Ele está perto daqueles que o invocam em verdade. Salmo 145, 18. Outra verdade, precisamos orar em nome de Jesus, no caráter de Jesus, segundo a vontade dEle, o ser dEle, os atributos dEle. Tiago vai dizer que precisamos orar com fé, Tiago 1,6. Peça com fé e nada duvidando, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, agitada, impelida pelo vento. Não supõe esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Tem que orar com fé, tem que orar com fé. Além disso, Deus se agrada em ouvir a oração do justo, Provérbios 15, 8, e diz ainda que a oração do justo muito pode em seus efeitos. Mas Deus se agrada em ouvir a oração do seu filho, dos justos. Ele sabe o que nós precisamos antes mesmo que o peçamos. Mateus 6, 8 e 32. Precisamos também permanecer no Senhor e na sua palavra. Se vós permanecerdes em mim, as minhas palavras permanecerdes em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Olha, como o crente tem as suas orações atendidas, quando a palavra de Deus permanece em nós e quando nós permanecemos nele. Estamos ligados a Ele, temos comunhão com o nosso Senhor. A Bíblia também diz que Ele pode fazer mais do que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Deus é ilimitado em poder. A minha mente e a sua mente não é capaz de imaginar aquilo que Deus pode fazer. Essa é uma confiança, é uma certeza que nós temos. Não existe impossíveis para o nosso Senhor. Ele também, meus irmãos, não nos dará coisas mais em respostas às nossas orações. Mateus 7, 7 a 11. Se eu e você sabemos dar coisas boas aos nossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial também vos dará coisas boas. Deus sempre dá o que é bom, porque toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir nem sombra nem variação de mudança. Tudo que Deus dá é bom, uma boa dádiva. Além disso, Ele responde não, quando a sua graça e misericórdia podem melhor se revelar, à medida que você passa pela tribulação, em vez de ser poupado. Muitas vezes nós oramos, clamamos ao Senhor, e a resposta de Deus para a nossa vida vai ser: a minha graça te basta. Porque o meu poder se aperfeiçoa é na tua fraqueza. Então, se o sofrimento às vezes vem, e nós oramos e Deus não nos livra do sofrimento, é porque Ele quer usar o sofrimento para um propósito benéfico, para algo bom. Às vezes nós clamamos ao Senhor: Senhor, traz uma solução para o meu sofrimento. E Deus está dizendo: o sofrimento é a minha solução para a tua vida. Isso são algumas certezas que nós temos, de várias outras que poderíamos ficar aqui citando sobre a oração. Sobre a oração. Aquele que ora tem que orar tendo certezas, convicções, conhecimento de quem Deus é e daquilo que Deus faz. Em terceiro lugar, meus irmãos, a oração não é um privilégio também de um grupo seleto dentro da igreja. Pastor,
o senhor pode orar por mim? Amanhã eu vou na irmã da oração, porque a oração dela é forte. Já ouviu falar esse negócio? Não, amanhã vai ter um culto no monte, lá tem uma irmãzinha que ora. Já ouviu alguma coisa assim? Pois é, meus irmãos, você provavelmente já ouviu muita gente falar esse tipo de coisa. Muitos pensam que os pastores estão mais próximos de Deus e por isso os buscam para que os seus desejos sejam atendidos. Quantas pessoas ainda não entenderam que Deus está pronto para ouvir todos os seus filhos que se aproximam com fé diante do trono da sua graça? Deus ouve todos os seus filhos, e não um grupo especial dentro da igreja somente, de forma nenhuma. É por causa dos méritos de Cristo que Deus nos ouve. Não há nada de errado em você querer compartilhar os seus pedidos de oração para que outras pessoas possam orar por você, né? Mas não pode negligenciar, né, a sua própria vida de oração e entender biblicamente que Deus também nos ouve e nos atende. O apóstolo João, ele diz, esta é a confiança que temos para com Ele. Olha o plural. Não é que eu tenho, eu, o apóstolo, tenho. Não, essa é a confiança que temos. Nós temos, eu e vocês que creem em o nome do Senhor Jesus. É a confiança que temos para com Ele. Que se pedirmos, olha aí o plural de novo, alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Deus nos ouve, a nós que pedimos a Ele. Todos nós. Quer compartilhar o seu pedido com o seu pastor? Faça isso. Quer pedir para algum irmão orar por você? Faça isso. Mas cuidado com esse negócio de, Deus só ouve aquela pessoa. Pastor, ora por mim porque eu sei que o senhor está mais próximo lá de Deus. Como assim, irmãos? Como assim? Deus ouve a cada um de nós. Se estamos em Cristo, se temos acesso ao trono da sua graça por meio da fé, por meio do sacrifício de Jesus, Ele nos ouve. Essa é a certeza que todos nós temos para com Ele. Que se pedirmos, Ele nos ouve. Ouve a toda a igreja, ouve a todos os crentes. E isso deveria nos levar urgentemente a entrarmos no nosso quarto em secreto e termos a nossa vida de oração. E deveria nos levar constantemente a pensar em Deus o tempo todo e a elevar a Ele o nosso pensamento e a nossa voz em oração. Essa, sem dúvida alguma, é a maior bênção que eu e você temos pelo fato de estarmos em Cristo. Talvez tem pessoas importantes que você gostaria de ter acesso e você não tem. O meu pai, ele trabalha muito como relações públicas. Veio de uma família rica, cresceu no meio de uma cidade que conhecia todo mundo muito rico, e aí quando alguns empresários querem chegar naquelas pessoas que estão praticamente inalcançáveis, e sabe que o meu pai conhece essas pessoas, que caminha com eles, que conversa com eles, que vai na casa deles tomar café. Ô Bita, não tem como tu dar um jeitinho aí não para a gente conversar lá com fulano? E aí meu pai acaba intermediando esse encontro. Não tem ninguém mais importante no mundo inteiro do que o nosso Deus. E a gente não precisa de ninguém para nos dar esse acesso, senão o nosso Senhor Jesus. Ele é o único mediador entre Deus e o homem. Jesus Cristo, homem. É por meio dele que chegamos ao Pai. Você tem acesso à presença de Deus. Ore. A oração não é um privilégio de um grupo seleto dentro da igreja. Não é. É um privilégio de todos os crentes. Em quarto lugar, a oração está baseada na confiança em Deus. A gente tem que orar com confiança, mas com confiança em Deus. Em Deus. Wisber, citando George Miller, ele disse que orar não é vencer a relutância de Deus, mas sim apropriar-se da disposição de Deus. Deus, ele está disposto a abençoar o seu povo, a sua igreja redimida, a sua igreja santa. Ele tem pensamentos de paz e não de mal. Ele tem intenções boas a nosso respeito e podemos confiar no seu caráter bondoso e santo e descansar na certeza de que Ele sempre tem o melhor para as nossas vidas. Precisamos confiar
em Deus. A nossa confiança para com Ele é expressa no fato de nós nos aproximarmos de Deus em oração. A NVI, ela traduz o versículo 14 da seguinte maneira: esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos dele. Essa preposição no grego pros tem o sentido de em direção a. E quando ela é usada com o acusativo, ela dá a essa ideia de ir ao encontro ou de entrar em determinado recinto ou esfera. E aqui dá a ideia de que quem tem confiança em Deus vai ao encontro de Deus em oração. Kistemaker diz que por causa do dom da vida eterna, o crente tem confiança, isto é, liberdade de se aproximar de Deus em oração, em qualquer lugar, a qualquer hora. E como filho de Deus, ele pode ir livremente até Deus com o seu louvor e também com os seus pedidos. Que coisa fantástica. Eu confio em Deus. Essa é a confiança que eu tenho em Deus. Então, se eu confio em Deus, eu me aproximo dele. Eu vou entrar na sua presença. Eu vou inclinar o meu pensamento e toda a minha vida na direção de Deus. Eu posso até compartilhar minhas lutas, minhas dificuldades com meus irmãos, mas eu nunca posso deixar de ir, acima de tudo, ao encontro dele. Me encanta olhar para os evangelhos e ver a confiança que muitas pessoas tiveram em Jesus e saíram da inércia e foram ao seu encontro. Aquele leproso que a gente não sabe quantos anos estava vivendo naquela miséria, afastado da sociedade, afastado da sua família, sem nenhum tipo de relacionamento com ninguém, que vivia longe. Aquele homem ultrapassa todas as barreiras sociais, passa no meio da multidão, provavelmente gritando: imundo, 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 imundo. E as pessoas se afastando, e Jesus fica. E ele se prostra diante do Senhor e diz: Senhor, se queres, podes purificar-me. Ele não diz se podes, ele sabe quem ele é. Ele sabe que Jesus é Deus, ele se prostra, ele adora, ele se humilha diante do Senhor e diz: eu sei que o Senhor pode, se queres, podes purificar-me. E Jesus prontamente estendendo a mão, veja só, ninguém tocava no leproso, mas Jesus estendendo a mão, toca nele e diz: quero, fica limpo. E imediatamente ficou limpo da sua lepra. Quando o santo toca no imundo, não é o santo que fica imundo, é o imundo que se torna santo. Aquela mulher cananeia, que chega correndo até Jesus e gritando: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. A minha filha está terrivelmente endemoniada. E sabe o que Jesus faz? Nada. Ignora essa mulher. Tu acha que ela parou? Não, ela tinha fé. Ela não para, ela clama: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Os discípulos já estavam doidos. Despede essa mulher, pelo amor de Deus. Ela vem clamando atrás da gente, ninguém aguenta. Mas Jesus aguenta. E sabe o que ele faz? Pior do que ficar calado.